sabe quem é Oxalá? Você sabe identificar um filho de Oxalá? Você sabe qual é o propósito de um filho de Oxalá? Então vem comigo que hoje a gente vai entender um pouquinho sobre quem é Oxalá, o que rege essa força, os filhos de Oxalá, os seus karmas. Vamos desvendar tudo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindo ao canal Brilho de Oxum. E hoje nós estamos seguindo uma série de vídeos sobre os orixás. E esse é o primeiro vídeo onde eu vou falar sobre o orixá Oxalá, né? Que é o orixá principal na minha concepção de Umbanda. E eu vou seguir de acordo com o que foi passado para mim, o que foi ensinado. Então acompanhem esses vídeos, por quê? Porque eu vou falar quem são os orixás, os filhos de orixás, em seguida eu vou postar os itãs, que é muito importante para vocês entenderem a vida de cada orixá. A gente sabe que os itãs são apenas lendas que são ensinadas para que a gente possa ter uma experiência de vida, entender o porquê cada coisa está acontecendo. Então é muito importante a gente assistir os itãs, porque muitas das vezes a resposta da nossa vida está ali, no itã, e a gente não percebe. Então participem dessa série, é importante para vocês. Para mim é importante porque é conhecimento, mas para vocês que é filho de determinado orixá, é muito importante. Às vezes vocês estão aí vivendo uma fase ruim, não entende o porquê, e aí assiste o itã e fala: caraca, eu não acredito que era por isso. Então quem que é Oxalá? Oxalá é o nosso orixá criador. Oxalá é o detentor do Opaxoró. O que é isso, Opaxoró? Basicamente é o seu cajado sagrado, né? Em algumas culturas a gente vê muito Oxalá com esse cajado. E esse cajado ele representa a sabedoria, a experiência de vida, o equilíbrio entre o céu e a terra, né? Ou seja, o Orum e o Aiê. E Oxalá ele teve uma representação muito importante na nossa vida. Na cultura iorubá, a gente entende que Olodumare, que é o nosso Deus Criador, incumbiu Oxalá, ou Obatalá, como preferirem, né? Que é o cargo de Oxalá, para criar o mundo e os seres humanos. Eu já contei esses itãs aqui no canal, foram os 2 itãs anteriores, tá? Então assistam para vocês entenderem qual é a ideia sobre a criação, mas é um itã muito interessante, com um ensinamento muito gratificante. Veja lá, vai fazer todo sentido para você que é filho de Oxalá. Oxalá, ele representa a pureza original. Ele representa a paz inabalável ou a sabedoria ancestral, por ser um dos primeiros orixás. Outro símbolo bem interessante de Oxalá, além do seu cajado, que é o Opaxoró, é também o símbolo de Igbim, que é o caramujo. Esse símbolo, ele representa a paciência e também a evolução lenta, só que constante. Ou seja, a evolução, ela depende da tua paciência, da tua calma, da tua confiança, da tua fé. A cor de Oxalá a gente já sabe, né? Que é a cor branca. É a cor que representa a soma de todas as cores, é a cor da pureza. A saudação de Oxalá é Epa Babá, ou Epa Babá, que representa o quê? Respeito ao nosso pai, né? Que apesar de eu ter o meu orixá de cabeça, Oxalá é acima de todos. Oxalá é o pai de todos, assim como Iemanjá, mãe de todos. Então a gente deve respeitá-lo sempre. No sincretismo católico, ele é sincretizado como Jesus. Por quê? Porque Jesus simboliza a paz, o sacrifício pela humanidade, então eles são muito parecidos. Não é a mesma coisa,
Mas para facilitar a compreensão e o entendimento, o sincretismo dele é Jesus. Além disso, é muito importante vocês conhecerem as duas faces de Oxalá. Oxalá tem o Oxalufã e o Oxaguiã, que são duas características de Oxalá. São dois tipos de Oxalá. Como assim? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Oxalufã é o Oxalá velho. É o Oxalá que traz a sabedoria do ancião, né? É aquele que traz o arquétipo da quietude, da tranquilidade. É aquele que vai simbolizar com aquele cajado que eu te falei no início ali. Ele vai ter uma vibração mais lenta, mais contemplativa, mais purificadora. Já o Oxalufã é Oxalá jovem. É aquele que ainda está aprendendo. Ele tem o arquétipo de guerreiro, de inovador, é que ele traz o movimento. O elemento dele, enquanto de Oxalufã é a quietude, o dele já é a ação, o progresso. E o símbolo dele não é o cajado, mas sim o pilão, o escudo. Ele traz uma vibração de dinamismo, de estratégia, de transformação, de mudança. Veja a diferença dos dois arquétipos de Oxalá. Você que ainda não sabe qual é o teu arquétipo de Oxalá, é bom conversar com seu pai de santo, porque tem terreiros até que nem ligam muito para isso, porque essa visão de Oxalá velho e Oxalá jovem é mais da cultura iorubá, é mais voltado para o candomblé. Mas é muito importante você saber, porque assim você vai entender quais são os seus desafios, assim você vai entender quais são os seus karmas, o que você tem que trabalhar na tua vida. As oferendas e rituais para Oxalá são bem importantes, tá? O pessoal sempre pergunta qual é o dia da semana. Bom, eu não sou muito pragmática com dias de semana, eu faço no dia que eu sentir, mas o dia correto é sexta-feira. Por isso que na sexta-feira todo mundo, teoricamente, veste branco. Porque é o dia de Oxalá, né? É o dia que a gente tem que transmitir essa energia de pureza. O tipo de oferenda que a gente faz para Oxalá: comidas brancas e frias, sem dendê e sem sal. A comida mais oferendada para Oxalá, que inclusive é um ebó, é a canjica branca, que é feita de uma forma que é rezada, né? Enquanto eles estão fazendo o preparo, estão cozinhando, é rezado, é mentalizado a energia de Oxalá e servido em louças brancas. Eu não vou trazer para vocês como é realmente feito. Por quê? Porque primeiro que a gente tem que ter muito respeito pelo preparo da comida de qualquer orixá, né? Mas principalmente de Oxalá. E eu ainda não tenho esse preparo, então seria desrespeitoso trazer aqui para vocês. Como a minha vertente é Umbanda, a minha egrégora que eu trabalho é Umbanda, eu nunca tive o contato direto com o preparo da comida dos orixás. Mas quem sabe, se em algum momento eu tiver essa oportunidade, eu vou trazer aqui para vocês. Porque eu quero ensinar com respeito e eu quero ensinar da maneira correta, tá bom? Mas, na dúvida, vocês podem ir em algum terreiro e pedir para que ensine vocês a fazer uma oferenda, ou podem ir em algum terreiro de candomblé e fazer um ebó. Tudo depende da necessidade de vocês, tá? Outro alimento muito legal que Oxalá gosta de receber é o inhame cozido. E esse é até bem fácil de fazer. Esse vocês podem fazer em casa sem se preocupar. Por quê? Basicamente, vocês vão cozinhar o inhame e vocês vão fazer a oração de vocês, vão cantar para Oxalá, vão intuir todo o sentimento de Oxalá. E essa comida, ela agrada muito, principalmente o Oxaguiã. E um jeito bem tradicional de montar esses inhames é em bolas. Então você vai pilar ele e aí depois você vai montar em bolinhas. Ele vai adorar. É uma oferenda maravilhosa. Eu faço muita oferenda para meus orixás
e coloco no meu altar que eu tenho aqui em casa. Mas vocês também podem fazer a entrega deles, não precisa ficar necessariamente no altar. As oferendas de Oxalá devem ser sempre em locais altos, locais limpos, calmos, silenciosos. Então, quem sabe uma colina, um campo aberto, algum lugar que mantém o silêncio, a plenitude, uma mata preservada, um jardim bonito, ou até mesmo na praia, por que não? O importante é que seja num lugar calmo, silencioso, para que ele se sinta bem, ele possa receber com tranquilidade. Se você quiser, você pode pôr algumas flores brancas junto, pode colocar vela branca, tudo isso vai agradar Oxalá. E assim, uma coisa que eu sempre ensino a todo mundo que me acompanha, tem sim a maneira correta de fazer? Tem. É por isso que a gente tem as tradições, é por isso que a gente tem as nossas doutrinas, mas na falta de conhecimento, na falta de material, o que importa de verdade é a tua fé. Então, se você não sabe fazer uma canjica, se você não sabe fazer um inhame, né, não sabe fazer nada para ele, mas você quer agradar, pegue uma vela branca, uma flor, uma fruta e faça a entrega. Porque o que importa de verdade é o que está aqui no teu coração. Os outros elementos são importantes? São, mas dependendo do que você precisa, a fé é mais importante. Por isso até que eu aconselho vocês a sempre procurar um terreiro. Porque por mais que eu esteja ensinando aqui, vocês têm que participar de uma egrégora, para que essa egrégora possa te direcionar, te orientar. Aqui é uma base, uma estrutura, para vocês não chegarem sem saber o que estão fazendo. Não estarem perdidos, como é o que geralmente acontece, né? Mas busquem orientação. E as frutas que são mais interessantes são a pera, a uva verde, o melão. Oxalá jamais vai aceitar entrega com bebida alcoólica e nem com azeite de dendê, pelo amor de Deus. O uso do mel, por exemplo, é comum para fazer as oferendas e tudo mais, mas a bebida alcoólica e o dendê, não. Por quê? Se vocês assistiram o vídeo onde eu falei sobre a criação do mundo, vocês vão ver que Oxalá, ele tinha um objetivo e por causa da bebida ele perdeu o objetivo dele, ele se perdeu no caminho dele. Então, filhos de Oxalá não podem, em hipótese alguma, permitir que essas coisas atrapalhem a vida dele. Por isso que a gente não faz oferenda com bebida alcoólica e nem com azeite de dendê, porque é algo quente, né? Agora que vocês já sabem quem é Oxalá, vamos entender quem são os filhos de Oxalá. Os filhos de Oxalá, eles costumam ser naturalmente pessoas calmas. E eles buscam encontrar essa calmaria na vida deles. Estão constantemente trabalhando para isso. Eles também costumam ser pessoas mais honestas, costumam ser extremamente detalhistas e têm uma inteligência acima da média. Eles possuem um ar de dignidade e eles já têm essa autoridade natural deles, faz parte da presença deles, da energia deles. Os defeitos dos filhos de Oxalá. Vocês acham que filho de Oxalá é perfeito? Filho de Oxalá também tem defeito, como todos os orixás, né? E a gente vai falar sobre isso também. Entendendo as qualidades de Oxalá, a gente já pode partir no princípio de que, assim como Oxalá tem suas qualidades, ele também tem os seus defeitos. Os orixás, eles são a representação dos seres vivos. Então, eles não são esse ser maravilhoso, perfeito, que não faz nada de errado. Eles também cometem erros, eles também têm desafios, e é disso que a gente vai falar. Esses desafios, a gente fala que é defeito, mas eu acho que são desafios que os filhos de Oxalá, eles precisam entender para que a vida deles possam ser mais tranquilas. E quais seriam esses desafios? Bom, os filhos de Oxalá, por eles serem pessoas um pouco mais
ter uma habilidade em ser mais justos, de ser mais calmos, de buscar a tranquilidade, a paz, eles acabam trazendo um pouco de teimosia para a vida deles. Eles acabam sendo aqueles donos da verdade, sabe? Por quê? Porque eles acham que sempre estão certos de tudo. E isso é um problema, porque os filhos de Oxalá estão aqui para aprender também. Eles não são donos da verdade. Eles têm que aprender sobre muitas coisas e eles também vão errar. E esse é um desafio dos filhos de Oxalá que cabe somente a eles lidar com isso. Incomoda um pouquinho os outros? Incomoda. Mas incomoda mais dentro deles, porque eles acabam perdendo um pouco o senso de equilíbrio, né? A partir do momento que só eu tenho a verdade, então eu não sei as outras vertentes da vida. E aí eu me cego. Eu acho que só isso está certo e me cego. Isso não é a paz, isso não é justiça. Além disso, eles também são pessoas que têm um pouco de dificuldade de agir em alguns momentos de crise. Eles demoram para se tocar das coisas, porque eles estão sempre na paz, na plenitude. E isso às vezes pode demonstrar que eles são frios ou distantes emocionalmente, por conta dessa racionalidade dele, por conta dessa demora em perceber os problemas emocionais. Então esse é um desafio muito grande dentro da vida dos filhos de Oxalá e de quem convive com os filhos de Oxalá. Tem que entender que por eles serem muito racionais, nem sempre eles vão compreender o problema da vida. E quem sabe esse seja um grande desafio para eles em lidar com filhos da água, que é Oxum e Iemanjá. Mas eu já vou falar para vocês sobre isso. Olha só, trazendo mensagens antes do tempo, né? Uma coisa bem importante que deve ser falada e que eu não vejo falar é sobre os karmas a serem trabalhados com os filhos de Oxalá. Porque devido a essa teimosia excessiva, eles acabam sendo muito rígidos, muito firmes e acabam sendo muito julgador. E isso atrapalha um pouco. Eles têm que aprender a ser mais flexíveis, a ser menos julgador, porque ninguém aqui tem o direito de julgar o outro, cada um está na sua evolução. Não é porque eu tô vendo as coisas lá na frente que o outro também consegue ver. Cada um tem o seu tempo de trilhar. Essa coisa que os filhos de Oxalá têm de querer controlar, né? Tipo assim, de querer julgar, ó, não tá certo. Isso acaba criando muito conflito entre ele e a pessoa ao qual está junto com ele. Ele tem que aprender que nem tudo está sob o seu controle e que a imperfeição faz parte da vida humana. Tanto é que Oxalá acabou errando na criação do mundo. Oxalá acabou aprendendo que ele também erra. Então esse é o karma de Oxalá, entender que ele não é o dono da verdade, que ele não tem o direito de escolher pelos outros e que as pessoas têm o seu processo. Ele tem que ser mais flexível, ele tem que compreender que cada um passa por seu momento e que ele não é o dono da verdade. Existem várias verdades, cada um tem a sua verdade e tá tudo bem. E aí eu trago os desafios de Oxalá, né? Na mitologia, Oxalá ele passou por grandes provações, né, como a prisão injusta que aconteceu lá no reino de Xangô, que eu ainda vou trazer aqui no canal para vocês. E ele teve que testar bastante a paciência e a resiliência dele. E olha só, eu falei para vocês a importância de assistir o Itan, e olha a situação em que Oxalá passou com Xangô. Toda a história, ela te ajuda a refletir. Toda a história, ela te ajuda a trazer um novo significado na vida. E essa persistência, paciência e resiliência não foi fácil para Oxalá. Uma coisa muito importante que eu preciso falar para os filhos de Oxalá, e isso aqui é importante tipo nível 1000, assim, ó. Tem que ativar uma sirene dentro da sua cabeça, que é os cuidados com vícios. Os filhos de Oxalá, eles tendem a cair no vício, na droga, infelizmente. O
corpo do filho de Oxalá é considerado como se fosse um templo de pureza. E aí, as substâncias utilizadas que alteram a consciência, né, drogas e álcool no geral, elas são extremamente nocivas para esses filhos de Oxalá. É como se eles estivessem sujando o templo deles, o corpo deles, a energia, a conexão espiritual. E isso pode gerar uma queda emocional muito profunda. Isso pode gerar uma depressão muito profunda. A gente acha que filhos de Oxalá são muito racionais, mas eles também têm a sua sensibilidade. E aí, eles consumindo drogas, álcool, isso prejudica tanto a energia deles, que a energia deles fica densa. A bebida alcoólica e a droga, ela ativa dentro dos filhos de Oxalá uma coisa muito ruim. E por eles serem tão racionais, eles deixam de lado esse emocional. E aí, quando eles usam essas coisas, essas substâncias, eles caem em declínio de uma maneira que é difícil de sair. Tanto que a gente não faz entrega de bebida alcoólica para Oxalá. Justamente por isso. Então, filhos de Oxalá, evitem bebida alcoólica e drogas no geral. Cuidem do seu templo, o seu corpo é o seu templo. Se você não cuida do seu corpo, como que você vai cuidar dos outros? E aí a gente entra numa coisa bem importante, que é os relacionamentos dos filhos de Oxalá com os outros orixás. Eu trouxe aqui para vocês alguns orixás que se dão bem, que, digamos assim, é o par perfeito de Oxalá. Só que cada filho de um certo orixá tem algo a trabalhar com Oxalá. Não é tão fácil assim. Então vamos ao clássico, né? Que é filho de Iemanjá. Esse Oxalá com Iemanjá é clássico, vem assim dos primórdios, tanto que todo mundo fala, né? Eu me lembro muito bem que a gente via no Candomblé que todo mundo é filho de Oxalá, todo mundo é filho de Iemanjá. Eles são os pais da nossa coroa, eles são os pais da nossa vida. Então eles são um casal perfeito, né? É o encontro das águas com a paz. É um relacionamento que ele trabalha muito a maturidade e o respeito, porque tem a parte emocional das águas, né? Que a água, ela trabalha muito esse emocional. Às vezes você tá em desequilíbrio porque você tem que trabalhar isso dentro de você. E a paz, a plenitude, a seriedade, a maturidade, o racional. Então quem tá nesse par, né, nesse par perfeito, saiba que tem um trabalho muito forte a ser executado. Não tem como viver só da razão, precisa da emoção, equilibre isso. Mas também Oxalá pode se dar muito bem com as filhas de Yansan, ou os filhos de Yansan, né? Que é o fogo. O fogo que tira Oxalá daquela inércia, daquela vida rotineira. Esse fogo, ele traz a criatividade de Oxalá, traz o movimento, e ele às vezes esquece que ele tem essa capacidade. Então, Yansan traz isso para ele, traz o movimento. Yansan, ela roda na vida de Oxalá e faz Oxalá sair desse sossego. Eu acho que com quase todos os orixás Yansan faz isso porque ela é movimento mesmo. Ela tira a gente da nossa estabilidade para a gente aprender a enxergar os outros caminhos. E aí nós temos também Obaluayê, Oxumaré, que trazem a renovação, o frescor necessário, faz com que os filhos de Oxalá não se tornem ranzinzas, não se tornem pessoas muito paradas, com pensamentos, não pensamento de quando eu digo pensamento de velho, não no sentido assim de uma pessoa que não tem conhecimento, mas num sentido assim de ranzinza, de chato, que não quer fazer nada, quer fazer só do jeito dele, sabe? Tem alguns filhos de Oxalá que são mais ranzinza mesmo. Então, essa linha de Obaluayê, Oxumaré, eles trabalham isso dentro do filho de Oxalá. E aí tem os orixás de desafio, que são os orixás que são karmas, né? Que são para trabalhar algo sério dentro de Oxalá. Que são os filhos, por exemplo, de Xangô ou de Ogum, que
podem ser muito desafiadores. Por quê? Porque enquanto Oxalá busca diplomacia, paz, os orixás da guerra, eles gostam de confronto, eles gostam de justiça, eles querem gerar choque, eles querem fazer as coisas mudarem, eles têm um temperamento forte. Se não houver muito diálogo nesse relacionamento, não dá certo. Então, se você tá num relacionamento com Xangô ou com algum, saiba que a base desse relacionamento é a conversa, o diálogo. E aí, você gostou do que eu trouxe hoje? Gostou de conhecer um pouquinho sobre o orixá Oxalá? E sobre os filhos de Oxalá? Gostou de entender os desafios, das dificuldades, dos karmas, do casal ao qual fica menos desafiador? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. É bem importante para mim. Isso me ajuda a entender se o que eu quero fazer está dando certo para vocês. Porque esses vídeos têm o objetivo de ajudar vocês a desenvolver a vida de vocês, a não ficar parado. Uma coisa que eu admiro muito no Candomblé é que eles cultuam muito os orixás, que eles vão atrás de entender. Eles realmente tratam os orixás como se fosse a representação da tua vida. E eu nunca entendi muito o porquê disso até agora. Porque os orixás, se ele tá aqui na minha coroa, ele tem um motivo, tem um fundamento. Se eu não conheço meu próprio orixá, eu não conheço a minha vida. Uma vez eu assisti um Itan de uma orixá, acho que foi da própria Oxum, na verdade, sobre ela ter ganhado a guerra sem precisar falar nada. Só envenenou a comida dos caras que vieram roubar o espaço dela. E isso me fez enxergar que eu estava falando muito e eu não precisava me desgastar dessa maneira. Então veja bem, talvez esse ensinamento hoje possa clarear a tua mente para você parar de se desgastar com coisas desnecessárias, focar a tua mente em coisas que realmente são importantes. E aguardem, porque logo vai ter Itan direcionado especificadamente para Oxalá. Vamos falar sobre esse Itan que eu falei ali de Oxalá preso no lugar lá do Xangô, em Oió. Vamos falar sobre outros Itãs de Oxalá. Quem sabe você está passando por alguma fase turbulenta na tua vida? Possa achar a solução dos seus problemas nos Itãs. Não é mesmo? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Assim vocês vão ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal e vão poder acompanhar essa série. E assistam os outros orixás. Não é porque o teu orixá é Oxalá que você não deva conhecer os outros orixás, porque assim você consegue ajudar outras pessoas também, né? Afinal de contas, se você tá na Umbanda, quer incorporar, quer dar atendimento, você tem que ter uma bagagem. E saber sobre os outros orixás te prepara, te dá essa bagagem. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.